Bom dia, pessoal. Meu nome é Thiago Meirelles, estava aqui ontem com vocês, estou hoje novamente, mais um dia de apresentação de webinar, mais um dia da nossa semana do servidor de arquivos na nuvem. O tema hoje é um comparativo que nós vamos fazer, é um comparativo do Dropbox com o Google Drive, com o OneDrive e o VBox. Estou na presença aqui do Marcelo Vincenzi. O Marcelo é o diretor de novos negócios da Penso. Vou fazer dois pedidos para vocês. O primeiro pedido é: estão todos me escutando bem? Por favor, sinaliza aqui no chat para mim com um sim, com um ok. Legal. Eu gosto da dinâmica, que é a pergunta já vem a resposta na mesma hora, que legal. Ótimo. Segundo ponto: qualquer dúvida que vocês forem tendo, podem ir encaminhando no chat para nós. Ao final, eu seleciono algumas aqui e o Marcelo lê as perguntas e já responde para vocês. As que não derem tempo, não tem problema, podem mandar as perguntas do mesmo jeito. No final vai ter o e-mail do Marcelo, todos os contatos. Nós entramos em contato, nós respondemos, mas não deixamos nenhuma dúvida com vocês. Beleza? Marcelo, tudo bem? Opa, bom dia, Thiago. Tudo bem? Vamos lá, tudo no seu nome agora, hein? Legal, vamos lá. Oi, pessoal. Primeiro de tudo, obrigado pela presença de vocês. A participação é muito importante para a gente poder evoluir, aprender e trocar mais informações sobre o que a gente está aqui para falar, que é o servidor de arquivos na nuvem. Antes de começar nosso papo, eu queria contar um pouquinho da minha história, né? E como a gente começou no mercado de serviço de arquivos na nuvem para empresas aqui no Brasil, tá bom? Bom, como o Thiago falou, meu nome é Marcelo Vincenzi, eu trabalho com tecnologia, TI, internet, data center há mais de 20 anos e aqui na Penso eu cuido da área de novos negócios. Nossa área é voltada para entender o que os nossos clientes precisam para trabalhar, né? Entender as novas tecnologias que estão disponíveis no mercado e levar isso como inovação para o nosso cliente. Esse trabalho é sempre em conjunto com os principais fabricantes de tecnologia mundiais. Então, a ideia é trazer as melhores soluções para atender as demandas que os nossos clientes mesmos geram, né? Em 2013, nós da Penso já havíamos levado praticamente todos os serviços de TI e servidores físicos que rodavam internos dentro do nosso cliente para a nuvem. Então, servidor de e-mail, serviço de backup, os sistemas CRM, ERP, aplicações de fluxo de processo e por aí vai. Só faltava mesmo o servidor de arquivos, né? Foi aí que surgiu a nossa ideia de trazer o VBox para o Brasil e foi justamente para atender a demanda do nosso cliente. Nós formamos inicialmente um comitê, né? A ideia era ter um time para testar quase todas as ferramentas que tivessem disponíveis no mercado mundial, né? E escolher aquelas que atendiam melhor as demandas que a gente tinha no dia a dia. Então, enviar arquivos grandes, ter um gerenciamento unificado de forma mais simples, conseguir fazer o controle de conteúdo, a segurança dos arquivos, enfim. Tudo aquilo que a demanda de uma empresa é colocada aí para a gente no dia a dia, no suporte, no atendimento, né? Então, nós aprendemos muito nesse processo. E a apresentação de hoje é um resumo, né, de tudo que a gente foi apresentando no dia a dia. E a gente trouxe isso aqui para vocês, ok? Legal. Bom, o primeiro, a gente está falando de nuvem, né? Falando em nuvem, a primeira vez que eu escutei o termo cloud ou o termo nuvem foi em 2006. Nessa época, o conceito era muito forte de data center. Esse era o termo de serviços e servidores que rodavam fora da empresa, né? Rodavam sempre num data center. Em 2008, a gente começou a oferecer para os nossos clientes um serviço que era o Exchange como serviço, né? A Penso foi uma das primeiras a fazer isso, né? A levar o servidor Exchange que estava dentro de casa, dentro do escritório do cliente, para o data center e vender isso como um serviço por caixa postal, né? Por conta. Isso na época foi uma super inovação. Antes disso, as empresas tinham que investir bastante dinheiro na compra de um servidor, na compra de licenças, na compra de infraestrutura, desde backup, link de internet dedicado, no break,
enfim, tudo que você pode imaginar para manter um serviço de e-mail funcionando e de alta qualidade, né? O que acontece é que a gente conseguiu, com isso, fazer com que o cliente pudesse usar sob demanda na melhor qualidade possível, né? E esse modelo por usuário acabou se perpetuando, né? A gente pode ver que isso começou com o Exchange lá atrás, em 2008, e hoje é o modelo comercial de praticamente tudo que você contrata é por serviço e é por usuário. Bom, em 2009 a gente também identificou um gap, e isso foi um ponto de ruptura enorme. Nós trouxemos o Penso Cloud Backup. Nós tínhamos um serviço de backup local que era feito dentro do cliente em disco, em fita, e uma coleta por carro, por motoboy, que era feito periodicamente. Cada cliente tinha o seu período, né, de coleta. Isso, além de caro, dava um trabalho gigante de coordenar os horários do motoboy, os agendamentos dos backups, se foi feito ou se não foi feito. Tinha problema de trânsito, problema de chuva, acidente. Além disso, a gente tinha uma questão que doía mais, que era a restauração dos dados. Sempre que tinha um desastre, a gente precisava pegar esse disco, encaminhar até o cliente, rodar todos esses arquivos na rede do cliente, às vezes não tinha nem espaço, procurar o backup, ver se era aquilo mesmo que ele precisava e fazer a restauração. Isso às vezes levava dias, né? Então a gente foi para o mercado achar uma solução que pudesse ser feita pela nuvem e que pudesse ser gerenciada remotamente, que pudesse ter segurança e praticidade para o cliente, e o Cloud Backup foi um enorme sucesso. A partir de 2010, a gente também começou a migrar os sistemas corporativos que rodavam dentro dos clientes para a nuvem, né? A maioria dos sistemas nessa época não era web, né? Não era pelo navegador, eram sistemas baseados no servidor local, com um cliente, né? Um agente, um cliente instalado no computador do próprio usuário, né? Então, levar esses sistemas para a nuvem era muito difícil, a gente tinha que resolver todos os problemas, porque muitas vezes nem o fabricante sabia como resolver, né? Como levar o serviço dele para a nuvem, né? Qual a infraestrutura necessária, etc. Então a gente acabou tendo que fazer isso por conta própria e aprendemos bastante. Bom, uma vez que e-mail, backup e o sistema já estavam na nuvem, o nosso maior desafio passou a ser como é que migra o servidor de arquivos para a nuvem, né? Pode parecer besteira, mas faltando isso, a empresa não podia mais, não podia entender o conceito de levar o escritório, levar a empresa 100% para a nuvem, né? Então, quando a gente conseguiu isso com o VBox, a gente conseguiu completar um ciclo e realmente levar uma empresa para trabalhar 100% na nuvem. Isso é um marco muito bacana e muito importante aí para o dia a dia do cliente, foi uma grande inovação. Bom, agora, como é que a gente está em 2018? Né? Isso foi em 2013 que a gente começou. Como é que está hoje, né? Bom, os arquivos em nuvem já são uma realidade para todas as empresas, né? A gente não está falando aqui de uma novidade, a gente está... você pode não ter se dado conta ainda, mas isso já acontece de um jeito ou de outro em todas as empresas, de qualquer segmento, desde as pequenas empresas, grandes empresas, empresas que têm uma TI interna, que não têm uma TI interna. Ou seja, ter arquivo em nuvem facilita muito a operação. A colaboração entre as equipes, a colaboração com clientes e fornecedores, simplifica a sua área de TI, você não precisa mais comprar servidor, comprar licença de sistema operacional, monitoramento, se está no ar, se não está, se deu pau, se o backup rodou, se não rodou, enfim, manter toda a infraestrutura enorme que normalmente você tem que ter dentro da sua empresa. Isso não é mais uma preocupação, você simplesmente acessa e ela está lá disponível. Mesmo as empresas que ainda não foram para a nuvem, né, a gente sabe que dentro de alguma forma os colaboradores, os funcionários acabam usando o seu serviço gratuito pessoal, né? Então são sistemas domésticos sem segurança, sem controle nenhum, que cada pessoa acaba usando para trabalhar, para mandar um arquivo maior, para guardar os seus arquivos e acessar quando estiver em casa e tudo mais. Isso pode trazer transtorno enorme para a empresa, como perda de dados, perda de informação,
os dados saem da mão da empresa e vão para a mão dos funcionários. Então, às vezes você tem que fazer um desligamento de uma pessoa e você não tem os contratos ou a documentação que você precisa, né? Mas a gente vai falar disso um pouquinho mais para frente. Bom, então, primeira coisa para fazer esse comparativo, a gente começou a entender quem é você, né? O que a sua empresa faz, como sua empresa funciona, quais recursos você utiliza, porque dependendo do seu negócio, do porte da sua empresa, de como você está estruturado, como são as suas demandas, seus departamentos, como funciona o seu dia a dia, é impossível dizer qual ferramenta pode ajudar mais você para acessar seus arquivos e trabalhar. Uma dinâmica pode ser muito diferente da outra, né? Então, isso é importante avaliar. Todo mundo trabalha no mesmo escritório? Você tem filial? Cada filial tem um próprio servidor de arquivos, né? Como é que você gerencia, por exemplo, tem casos, obras, equipes de vendas externas, eventos, né, que são trabalhos temporários, home office, situações de viagens, viagem a trabalho, ou mesmo, por exemplo, você acessar uma informação, revisar um documento, um contrato, quando você está de férias, né? Tem muito cliente nosso que usa o sistema de arquivos em nuvem para trabalhar com fornecedor externo, trabalhar direto com o cliente, onde tem uma troca, por exemplo, de arquivos ou de documentos do cliente, do fornecedor, com o seu time interno todo mês, né? Então o Webbox ele ajuda a fazer isso, o servidor de arquivos ajuda a fazer isso também. Por exemplo, outra coisa que é importante pensar aqui, se a empresa é pequena e não tem uma área de TI, como é que você faz para cuidar desse serviço, né? Ou então, se a empresa é enorme, tem uma operação inteira de time de TI, né? Qual é o formato que atende melhor você, né? Nunca vai existir a melhor solução para todo mundo. Vai existir a melhor solução para a sua empresa, de acordo com o que você usa, de acordo com o tipo do seu negócio, tá bom? Então isso é importante balizar isso. Bom, a gente colocou aqui comparativo 4 grandes players no mercado aqui no Brasil, né? Os players mais conhecidos, eles que são o OneDrive, o Dropbox e o Google Drive, né? Eles nasceram como sendo um repositório pessoal de arquivo, né? Voltado para o usuário doméstico. Eles são muito conhecidos por conta disso, porque tinha uma conta pessoal e gratuita, né? Isso foi muito importante para ter um arranque, uma adoção mais rápida do serviço de arquivos em nuvem, né? E amadurecer os sistemas e multiplicar mesmo o uso no dia a dia. Mas isso também fez com que as pessoas estivessem dentro das empresas trabalhando com seus arquivos pessoais, né? Então, acabou que o usuário detinha o controle da informação. E aí as empresas foram percebendo isso e aos pouquinhos os players foram também disponibilizando sua versão de arquivos em nuvem para o mercado corporativo, que é o que a gente está comparando aqui, tá? O uso doméstico não é interessante. O Webbox, por exemplo, não tem uma solução voltada para o usuário doméstico. Se eu for pessoa física, eu não consigo nem contratar o Webbox, né? Então a gente está comparando o serviço para a empresa. Então, eu vou falar um pouquinho do OneDrive. O OneDrive for Business, no começo, lá atrás, quando a gente começou em 2013, ele chamava SkyDrive, né? E o OneDrive hoje ele acabou se incorporando ao pacote do Office 365. No pacote 365, você não tem só o sistema de arquivos na nuvem. Você tem o Office, tem um serviço opcional, o serviço de e-mail, o SharePoint, o Skype e por aí vai. É um pacote, né, uma suite de sistemas e serviços da Microsoft que pode variar de ser básico ou muito completo, mas que isso torna consequentemente o serviço mais caro, né, por usuário. Uma característica do OneDrive é que o uso ainda é baseado e organizado por pastas individuais, ou seja, o usuário é o foco da organização do serviço, né? Então, toda a organização dos sistemas é baseada no usuário. Para isso trabalhar fora do escopo do usuário, é necessário integrar também uma outra ferramenta que chama SharePoint. Então, ou seja, para trabalhar dentro da empresa, além do OneDrive for Business,
é preciso fazer uma integração com o SharePoint Online, ou então com um outro serviço chamado Microsoft Teams. E isso tem gerado uma grande confusão, né? E essa confusão, essa quantidade de ferramentas para teoricamente fazer a mesma coisa, confunde o usuário e torna mais lento o processo de adesão, né? Esse é um grande ponto ainda do Office e do OneDrive para ser melhorado. Com relação ao Dropbox, o Dropbox ele acabou sendo um serviço bastante difundido, né? Todo mundo que tinha um dispositivo móvel pessoal vinha já com uma conta pré-configurada de Dropbox, por aí vai. Mas ele tem o mesmo conceito. Ele começou focado no usuário doméstico, passou a ter uma versão para empresas, né? E começou a difundir esse serviço no meio corporativo, onde ele tem um processo mais parecido como ser um serviço de arquivos mesmo. Ele não é uma suíte de colaboração como é o OneDrive, como é o próprio Google Drive com o G Suite, né? Ele é focado em arquivos. Mas ele tem uma questão que ele funciona muito baseado no autoatendimento, né? Ou seja, as empresas normalmente têm que ter uma área de TI mesmo para cuidar dele. Ele parece simples, mas não é. Então, eu tenho clientes que, por exemplo, assinaram o Dropbox por um ano e acabaram não migrando pela complexidade ou pela insegurança de fazer isso, né? Pensa que a empresa vai fazer isso a primeira vez, tem que dar certo logo de cara. Então, o sistema não é complicado, mas você dar esse passo sozinho com o autoatendimento gera muita insegurança. Principalmente que a gente sabendo aqui no Brasil que se der algum pepino, às vezes a gente acaba, no serviço lá de fora, a gente acaba tendo que fazer um contato com alguém lá de fora e por aí vai. Então, o Dropbox for Business, a gente vai falar um pouquinho de preço, mas ele também tem uma questão de ser facilmente contratado no cartão de crédito, em dólar e por aí vai. Bom, tem o Google Drive, ele tem um conceito parecido com o OneDrive, que a gente falou agora, que ele vem junto com o G Suite, que é a suite, que é o conjunto de ferramentas do Google para a empresa, né? Então, no G Suite você vai ter lá ferramentas de colaboração, o próprio Docs, o próprio comunicador, Hangouts e por aí vai. E você acaba tendo que optar por usar todo o combo de soluções do Google, né? Muitas vezes você fala, mas eu quero usar o Office. Então você vai ter que ter o combo do Google mais contratar o Office à parte. Então você acaba tendo um desperdício de recurso, de dinheiro. Um outro ponto sobre o Google Drive, que é importante citar aqui, ele nos Estados Unidos ele está mudando agora em agosto de 2018, ele vai ser lançado como Google One nos Estados Unidos, não está disponível aqui ainda, a gente vai ter que esperar um pouquinho mais para saber como é que vai ficar aqui no Brasil, mas é um produto que está sendo guiado lá fora, ele não tem muita orientação aqui no mercado brasileiro, apesar de ter empresas usando, é um serviço excelente, mas essas mudanças acabam deixando quem cuida disso bastante apreensivo, né? E falar do VBox, que é o serviço que a gente oferece, né? Nós temos clientes que usam todas as soluções, tá? Isso é importante frisar, e hoje as soluções são muito boas, as qualidades delas são equivalentes, né? A questão mesmo que a gente quer ressaltar aqui, o VBox ele nasceu para atender a empresa. Então, desde o começo, desde o dia 1, o objetivo era ser um servidor de arquivos, ou seja, atender uma demanda corporativa, uma demanda de empresa. Seja uma empresa com 5 pessoas, seja uma empresa com 500 pessoas, que ele pudesse atender e resolver a parte de acesso, compartilhamento e segurança dos arquivos e da informação. Então, uma outra coisa que a gente teve que pensar, como ele foi feito para a empresa, a gente teve que bolar um processo robusto de migração de dados, né? E como que funciona esse processo de migração e sair do conceito tem um servidor local, tem um servidor em casa, para ir para levar meu dado para a nuvem e começar a trabalhar, virar a chave, né, que a gente chama. Então, a gente acabou tendo que fazer isso para todos os nossos clientes, e isso trouxe um aprendizado muito grande e evidencia algumas qualidades do produto, que é você tem uma facilidade de migração, de multiplicação dos dados. Então você, por exemplo, baixa o primeiro computador sincronizou 100 GB de dados ali na rede local da nuvem, da nuvem para a rede local, né? E os outros computadores passam a enxergar pela rede
e esparramar aquele conteúdo para os outros computadores pela rede interna, não usando a internet, por exemplo. Então, isso agiliza muito, torna muito mais eficiente um processo de migração, por exemplo. Então, basicamente, DNAs diferentes. O VBox foi feito para a empresa, o Dropbox começou como usuário doméstico, um serviço bem mais simples que foi sofisticando, e o OneDrive e o Google Drive que fazem parte de um suite, de um super combo de aplicativos que faz com que a empresa tenha que contratar tudo, né? Então acaba custando mais. Bom, aqui a gente separou então, já que a gente falou aqui no Brasil, essa é uma questão muito importante. Nós estamos no Brasil, né? Nem tudo que é bom lá nos Estados Unidos funciona tão bem aqui quando a gente fala do nosso mercado. Então nós fizemos esse ponto de vista aqui para entender algumas coisas. Faturamento em real versus faturamento em dólar. Quando você fala no Dropbox e quando você fala no Google Drive, no G Suite, o preço é em dólar. Até no próprio portal você vai ver ali, é faturamento em dólar. O dólar, esses dias aí chegou a bater 4,10, o dólar está aumentando muito, existe uma insegurança muito grande sobre onde isso vai parar, como é que vai ficar até a eleição, etc. Ou vale a pena eu comprar anual, então eu tenho que fazer um desembolso de dinheiro para garantir que eu não vou ter prejuízo no dólar. Aí eu faço esse desembolso anual, o dólar baixa, então eu perco dinheiro. Então ficou uma situação instável. Mesmo a Microsoft, que vende em real, ela também tem um preço atrelado em dólar, né? Então o que a gente buscou fazer é um acordo com o fabricante. A gente, desde 2014, a gente não fez sem ajuste por flutuação cambial no VBox. Isso é um grande feito. A gente se esforçou bastante para fazer isso. E é um ponto de atenção. Outra coisa com relação à nota fiscal, imposto por conta do contratante. Existe uma questão que quando você contrata via cartão de crédito, isso para qualquer empresa, quem é responsável pelo recolhimento do imposto de importação desse software, desse serviço, é o cliente, né? Então você é obrigado a recolher. Se você não recolher, você pode ser multado, né? Então o governo pode ir até 5 anos atrás e te multar em cima desses valores que você não recolheu, né? Então o que acaba acontecendo é que fatura lá fora, resolve o problema de faturamento do fornecedor, mas gera um problema potencial para quem está contratando isso. Pelos distribuidores e os players acabaram conseguindo faturar direto aqui no Brasil, com nota fiscal, mas isso muda a questão de custo também, e coloca uma cadeia toda de margens em cima desses produtos. Bom, outra coisa importante, o contrato de prestação de serviço, isso tem bem recorrente esse tipo de problema. Assim, os players mundiais, eles colocam um contrato de serviço para o usuário final, né, que ele normalmente dita a regra do jogo e ele é unilateral, ou seja, ele é publicado na internet em formato digital e você tem que aceitar sim ou não, senão você não pode contratar o serviço. Isso é interessante porque ele pode ser mudado a qualquer momento. Desculpa, viu, pessoal, estou gripado aqui, estou falando bastante, então desculpa aí pela voz, estou fazendo o melhor possível aqui. Então, quando você tem um contrato firmado digitalmente lá fora, que pode ser alterado, você acaba não tendo segurança. Uma coisa importante para você, como por exemplo, esses dados estão no Brasil, né? Pode ser mudado de acordo com isso. A gente não tem mais presença de data center no Brasil, agora seu dado vai ficar na Índia, né? Então você não tem controle efetivamente disso. E aqui o que a gente buscou fazer é um contrato entre a Pencil, ou seja, uma empresa estabelecida aqui no Brasil, e o cliente, assinado com o fórum determinado, com as cláusulas determinadas e totalmente dentro da lei brasileira. Ou seja, você vai ter total segurança de que esse serviço vai ser prestado de acordo com a lei aqui no Brasil. Outra coisa, a gente falou aqui, onde estão os dados da empresa. Assim, todos os players, de uma forma geral, eles estão ou fazendo parceria para ter data center aqui no Brasil ou colocando o seu data center. Só que na hora de contratar o serviço, isso não fica claro, ele vai ficar aqui ou não, né? Então, muitas vezes você não sabe, mas ele está lá fora. Então, por exemplo, como é que você percebe que ele está lá fora?
latência, às vezes o serviço demora muito para sincronizar, para fazer acesso dos dados. Fala, pô, o upload, o download está lento, pô, mas meu link é maior, é bom, por que isso está acontecendo? Provavelmente esse serviço está rodando lá fora. Então a latência para um link internacional, latência, gente, é o tempo que o servidor demora para responder. Se ele está lá fora, ele precisa passar por diversos servidores, né, hosts, precisa dar diversos saltos e acaba demorando mais. Então isso incomoda, atrapalha quando você percebe que tem lentidão, né? Uma outra coisa é que, se o dado não está aqui no Brasil, ou você não tem como comprovar isso, ou ter certeza absoluta, ou não está no contrato, você pode ter problema de compliance, né? Pode ter problema legal de acordo com o seu segmento de atuação, né? Então tem empresa que não pode efetivamente manter os dados fora do país. Um outro ponto que a gente coloca aí que é bacana citar é a gente tem clientes que tem link PAP com o data center aqui no Brasil. O VBox ele roda na Equinix, né? A Equinix é um dos principais players de data center aqui no Brasil. E nós temos muitos clientes que falam, eu quero criar um canal direto da minha empresa com o data center, tornando a velocidade, a performance quase a mesma de uma rede local, né? A gente tem caso aí de ponto a ponto gigabit. Então, essa é uma possibilidade que a gente tem aí de fazer que melhora muito a performance, mesmo via internet, arquivos enormes e situações são facilmente resolvidos, né? Então, essas particularidades do mercado brasileiro foram alguns dos grandes incentivos que a gente teve para lançar o serviço do VBox aqui. Tá bom? Ele está totalmente gerenciado, entregue e regularizado aqui no Brasil. Bom, falando em funcionalidade, né? Bom, a gente sempre fala de comparativo, a gente espera ver um battle card, um comparativo de um faz amarelo, o outro faz laranja, um faz verde, um faz azul, enfim. O que a gente tem percebido é que as funcionalidades, tanto do Google Drive, do OneDrive, do Dropbox e do VBox, eles são praticamente as mesmas, né? E sempre que alguém lança uma novidade, alguma funcionalidade nova, algum recurso, é questão de muito pouco tempo até uma outra plataforma lançar essa mesma funcionalidade, né? Então, elas estão constantemente mudando. A gente já fez aí, basicamente a gente tem que atualizar a cada 10, 15 dias, porque senão a gente vai estar falando mentira. Então, é muito vivo isso. Então, quando a gente fala de funcionalidade especificamente, praticamente todas se equivalem, e se não se equivale hoje, amanhã vai se equiparar. Então, o que a gente buscou então para conseguir comparar, né? Primeiro ponto, a personalização de políticas corporativas. Isso daí tem sido muito debatido quando a gente vai conversar com o cliente e tudo mais, que é a questão de qual é o tempo de retenção do meu backup, né? Eu tenho serviço com padrão, por exemplo, os serviços gratuitos não tem, né? Os serviços pagos corporativos começam aí com 30 dias. Então, você tem que determinar o que a sua empresa precisa. Então, o VBox ele tem hoje por padrão 30 dias, mas eu tenho clientes que têm 180 dias, que têm um ano, e você pode fazer a personalização disso. As ferramentas tradicionais elas já vêm com uma política pré-moldada e você se adapta a isso, né? Extensão de arquivo não permitida, eu não quero que na minha empresa arquivo .exe ou arquivo .bat ou arquivo com extensão de criptografia, de ransomware, potencialmente de vírus, né? Possa ser usado dentro da minha empresa. Então eu consigo fazer essa exclusão colocando efetivamente essas extensões que eu não quero na minha rede, né? Outra coisa política de compartilhamento de arquivo. Então, por exemplo, eu posso obrigar que quem faça compartilhamento com terceiros externos que não são meus funcionários, que ele seja pode ser público, pode ser feito exclusivamente com autenticação de usuário sem senha, ou seja, compartilhamento seguro, ou não pode fazer compartilhamento. Então você consegue ter políticas de grupo, né? Então nem todas as ferramentas têm isso. Hoje o VBox, a versão que ele é entregue já é a Enterprise, já é a versão que tem tudo isso. E nas outras soluções você tem níveis
onde o produto mais caro te dá mais opção e o mais barato te engessa muito. Falando também a questão de segurança, né? A criptografia muitas vezes é parcial. Então, por exemplo, o Google Drive, a criptografia ela é feita de uma forma parcial. Ela não é uma criptografia total. Por exemplo, no VBox, no Dropbox, isso já é bastante robusto. A gente pode falar que a criptografia máxima, 256 bits, que é nível militar, ou seja, é altíssimo o nível de proteção dos arquivos. Uma outra coisa, quando você fala de serviços mundiais, o meio de criptografia ele é compartilhado por todos os usuários. Então é uma chave única para o serviço. Quando você fala no VBox, a gente monta um ambiente com uma chave de criptografia privada. Ou seja, o seu ambiente não necessariamente utiliza a mesma chave de criptografia de outros ambientes. Então isso dá uma segurança para você que um hacker que quebre uma chave de criptografia não vai invadir todos os ambientes, né? E outra coisa, um ambiente privado de dados, ele é muito menos alvo de ataque, esse tipo de coisa. Um outro ponto importante é que o VBox ele vem com uma solução chamada Snapshot, ou um instantâneo, né? Vamos chamar assim. Ele pega qualquer pasta da rede da empresa e permite você criar uma cópia de segurança dessa pasta específica no momento anterior. Então, por exemplo, eu fui infectado com ransomware agora. Agora são 10 e pouco da manhã. Eu fui infectado 10h15. Então eu percebi que todos os meus arquivos foram criptografados e eu não tenho mais e eu vou ter que pagar um resgate em criptomoeda, né, assim que fala, para ter os meus arquivos de volta. No VBox eu vou lá e simplesmente digo, fui infectado 10h15, volta essa pasta como ela era 10h14. E todos os arquivos estão lá, né? Então é uma segurança assim, absurdamente grande. Inclusive a gente vai ter um webinar exclusivamente para falar de segurança, para falar de ransomware com o nosso colega aqui na Penso, o Lucas Guerreiro. Vai ser bem legal, vale a pena assistir, né? Bom, outra coisa que a gente falou lá no começo, que chama Shadow IT, né? O que é a Shadow IT? É o uso de ferramentas pessoais e fora do controle da empresa, dentro da empresa. Então, gente que usa para trabalhar, às vezes, o seu Google Drive pessoal, compartilha arquivo com o cliente, manda apresentação, etc. E acaba que a versão mais atual, a versão final que a empresa precisa ter guardada, não é que está na rede, não é que está dentro do seu sistema. Então, quando você não oferece uma solução corporativa para o seu colaborador trabalhar, o que acaba acontecendo é que você deixa na mão dele escolher uma solução, e cada um vai escolher uma, né? Um vai ter uma conta gratuita de Google Drive, o outro vai ter um Dropbox gratuito, o outro vai usar um pendrive, cada um vai se virar. E o mais importante, os dados vão estar na mão do usuário, não vão até na mão da empresa, né? Então, todo mundo, né, todos nós temos conta pessoal de arquivos, isso é muito importante. Agora, usar isso dentro da empresa, acessar dispositivos e sistemas que não estão dentro do que deveria ser o trabalho dentro da empresa, coloca a sua informação em risco, né? Abre uma brecha não só de segurança, mas também de você ter que fazer um desligamento e não ter a informação mais que do seu cliente, que você usa para trabalhar. Bom, um outro ponto que a gente colocou é a integração com o servidor de arquivos local. Um dos fatores que a gente não podia abrir mão na escolha da ferramenta é permitir que, além do cliente decidir ir 100% para a nuvem, ou seja, passar a usar os arquivos dentro do data center, né, na nuvem, que ele também pudesse ter a opção de integrar um servidor de arquivos na nuvem, junto com o seu servidor local. Então, por exemplo, todo mundo tem um servidor local e fala, pô, eu quero replicar esse servidor para a nuvem. Quem está dentro da rede, trabalha no servidor local. Quem está fora, trabalha na nuvem. Tudo que eu faço na rede local, automaticamente vai para o servidor na nuvem. Tudo que eu trabalho na nuvem, automaticamente vai para o servidor local. Então você, além de gerar uma replicação de dados que dá uma super segurança para a sua empresa, né, você ainda dá o poder da nuvem para a empresa, mantendo o servidor de arquivos local. Então você tem as duas opções, tá? Ir 100% para a nuvem ou fazer o uso do ambiente híbrido. Uma coisa importante, eu também vou fazer um outro webinar para falar sobre a simplicidade de gerenciamento
do VBox. Então a gente vai mostrar o painel, etc. Então você vai ver que mesmo gerenciar um ambiente híbrido, não só com um servidor de arquivos, às vezes de vários servidores de arquivo, fica muito simples e muito seguro, né? Bom, questão de suporte e auxílio na migração de dados. Esse ponto pode parecer besteira, mas assim, quando você fala, eu quero virar a chave e passar a usar arquivos na nuvem, esse passo para muita empresa demanda planejamento, né? Então, mesmo que você tenha aí uma baixa quantidade de dados e baixa quantidade de arquivos, você precisa fazer isso com uma estratégia. Fazer o upload dos dados, fazer a organização dessas pastas, rever as permissões de acesso que tem que fazer, ver se todos os arquivos estão lá na nuvem, subiram, estão direitinho, depois fazer a replicação do acesso para o usuário, né? Então quem que pode acessar o quê? Vai acessar do computador, vai acessar do smartphone, do tablet, via web, né? Então você vai determinar qual é a política e movimentar grande volume de dados. Então, o que a Penso tem feito é, todos os clientes têm um treinamento de administrador. Todos eles saem daqui aptos a administrar o seu próprio VBox, sem exceção. Isso é dado nas contas enterprise ou avançadas dos outros players, né? A gente entende que mesmo uma empresa de 5 pessoas tem que ter um treinamento. E não precisa ser uma pessoa de TI. Tá? Isso é muito importante. É simples o suficiente para uma pessoa que não é de TI poder aprender a cuidar do serviço. Agora, quando essa pessoa encontra alguma coisa que ela precisa fazer pela primeira vez, o que ela faz? Ela pega o telefone e liga para cá, né? E a gente vai ajudar ela, vai fazer o apoio para que o dia a dia da empresa seja efetivamente produtivo, né? Tem uma coisa que quando você tem um problema cabeludo, seu arquivo sumiu, ou você foi infectado por um ranço, precisa de uma resposta imediata, e você abre um serviço, um chamado no serviço suporte padrão. Isso pode levar até, às vezes, 48 horas para ter uma resposta. Isso acontece bastante. Você, além de frustrado, fica sem trabalhar, fica sem informação, né? E a gente tem aqui, por padrão, serviço para a empresa tem que ser de alta qualidade, né? Tem que ser com SLAs baixas aí de atendimento. Então, o meio de suporte, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente quando falar de planos, você tem serviço básico, mas que o atendimento é 1 e-mail. Né? O atendimento não tem atendimento telefônico, ou você tem que atendimento telefônico básico e você acaba sendo atendido por alguém que está em outro país, né? Eu já falei com gente que fala em português em outros países, ou em português de Portugal, você tem que começar do começo, o troubleshooting é bem simples e demora para você cair na mão de quem vai resolver, né? Que é o que a gente está oferecendo aqui, já o suporte avançado, porque o suporte básico a gente pressupõe que todos os administradores do VBox, todos os nossos clientes já têm, né? Já teve esse treinamento, já conseguem resolver a grande maioria dos problemas. Bom, dito isso, a gente colocou aqui um comparativo dos planos para empresas. Então, primeiro aqui o Dropbox. O Dropbox é o que mais se assemelha aí ao VBox, ele resolve arquivos, mas ele tem aqui, ó, 2 tipos de básico de Dropbox, na verdade são 3, né? Dropbox Business, o Standard, o Advanced e o Enterprise. Então, se você pegar, ele custa a partir de $15 por usuário, né? O que acontece? Se você tem 10 usuários, você vai pagar $150. Se você tem 100 usuários, você vai pagar $1.500. Então, e por aí vai. Então, ele começa a ficar muito caro, porque o preço por usuário, apesar de ele dar, por exemplo, bastante espaço, o preço por usuário vai ficando salgado. E você não quer dar, por exemplo, às vezes não quero dar 1 tera para todo mundo. Eu quero que o dado da empresa seja seguro, seja o menor tamanho possível. Não quero ficar manobrando um volume grande de dados. Isso acaba saindo do controle, né? Uma outra coisa é, se você precisa de recurso avançado, por exemplo, você configurar policy, etc., você acaba indo para o produto Advanced, que é bem mais caro, né? É consideravelmente mais caro para te dar o recurso que o VBox já te dá, por exemplo, logo de bate-pronto no plano simples, né? Que é o plano empresa. E ponto final. Enterprise é sempre por consulta. No caso do OneDrive, a gente tem uma situação que ele vem junto com o Office 365, né? Então ele está lá, por exemplo, no Essentials, no Premium, então ele parte a partir de R$19,40 por usuário, ele vai até R$48,40 por usuário, mas tem que lembrar que o OneDrive for Business em si, ele tem um conceito de organizar os arquivos
em pastas do usuário, né? Se você precisa, por qualquer razão, que a empresa tenha o controle disso, organizar grupos de trabalho, ou seja, compartilhar informações especificamente, você precisa usar outra aplicação que é o SharePoint Online, que já vem incluso no serviço, mas demanda uma implantação, demanda uma estratégia de integração disso, de migração, de permissionamento e por aí vai. Não é uma coisa simples. O OneDrive em si ele é feito para trabalhar com pastas do usuário, do colaborador. Um outro ponto importante é que esse preço que eu estou colocando aqui, por exemplo, no OneDrive, ele é um compromisso anual. E ele é sim baseado em dólar. Apesar do preço ser em real, ele sofre com a flutuação. Quer dizer, já teve diversos ajustes, esses mesmos pacotes já chegaram a alterar de preço. Então tem que ficar de olho. Às vezes você está sendo faturado em dólar e está achando que está em real. Tá bom? Google Drive, mesmo conceito. É um suíte, ele faz parte do G Suite, né? Ele é um conjunto de ferramentas. Ele começa a partir de $10 na ferramenta mais simples, mas a ferramenta que você precisa efetivamente é essa Enterprise, de $25. Tá? Quando a gente fala do VBox, ele já está comparando com a Enterprise do Google Drive, já está comparando com o OneDrive mais o SharePoint, no caso do OneDrive for Business, já está comparando com o OneDrive com o Dropbox Business Enterprise. Né? Então, ou seja, funcionalidades avançadas para todo mundo. Isso só uma questão importante aí. O que são essas funcionalidades avançadas? Por exemplo, auditoria, relatórios, controle de permissionamento de usuários, enfim, para que você possa fazer uma gestão como empresa. Né? E no caso do VBox, como é que ele funciona? A gente tem aí o volume de espaço que você quer, por exemplo, 500 GB é o menor pacote, a partir de R$250, e depois o usuário adicional custa R$10. Né? Você pode comprar até, inclusive, pacote de 10 usuários sai por R$90, ou seja, vai para 9. Então, uma coisa bacana é que você, uma vez que você disse quanto espaço você precisa, o serviço vai ficando cada vez mais barato. Então, você vai colocando mais usuário, o serviço vai ficando absurdamente mais barato que os outros. Tá bom? Bom, fazendo aqui um resumo, né? A questão é, qual que é o orçamento da sua empresa? Que demanda que você tem no dia a dia? Às vezes eu tenho uma demanda que eu preciso do Office, eu já preciso do Skype, eu vou ter o Office 365, eu já quero usar o OneDrive for Business. Né? Isso vai acontecer numa hora, para que eu vou pagar pelo VBox se eu já tenho o OneDrive? A questão principal a única diferença que você vai ter é gerenciamento e suporte. Tá? Basicamente é isso. E o VBox, por exemplo, ele é barato. Mas se você já tem de graça, às vezes o barato começa a sair caro. Então você fala, não faz sentido para mim, eu vou ficar com o meu OneDrive dentro do 365, normal. Penso quando tem contratos de suporte, mas a gente gerencia diversos clientes que têm OneDrive, isso não é um problema. Né? Então você vai entender aquilo que atende melhor você, a sua necessidade. Mas espera aí, eu não tenho dinheiro aqui, verba suficiente para ter o OneDrive ou o Google Drive, por exemplo, para todo mundo. Né? Eu vou ter o Office para algumas pessoas, mas o meu budget é mais apertadinho e tal. Como é que eu posso fazer isso? Eu contrato os Offices que eu preciso, contrato a solução que eu efetivamente tenho que usar e contrato uma outra solução, o VBox, o Dropbox for Business, especificamente para cuidar de arquivos. Né? Então, uma outra questão que é muito importante pensar aqui é que eu tenho múltiplas filiais, eu tenho cenários onde eu vou ter filial que está 100% na nuvem, mas minha sede vai estar híbrida. Então eu tenho um cenário mais complicado e preciso de um serviço flexível que atenda a isso. Então, por exemplo, aí eu vou falar, vem para o VBox. Né? Então, porque a gente tem um serviço que foi feito para lidar com esse tipo de ambiente. Então, entendendo agora todos os pontos, né, você é capaz de decidir melhor. Espero ter ajudado aí você a entender qual é o melhor serviço para a sua empresa. Tá? E agora, o ponto principal aí, a gente vai entrar com perguntas. O Thiago está aqui sinalizando para mim que tem algumas perguntas. Ele está separando isso. Enquanto vocês fazem mais perguntas e o Thiago separa, o que é mais importante, aí tem meu contato, né, tem meu e-mail. Vocês fiquem à vontade para mandar uma mensagem, fazer uma pergunta, às vezes algum assunto que eu não abordei aqui, ou alguma coisa que vocês não entenderam. Estou totalmente à disposição. Tá? Vai ser um prazer aí receber, inclusive ajudar vocês no projeto
de cada um. Pô, tem essa situação aqui, como é que eu resolvo? Né? Qual que é o melhor caminho? Como é que vocês veem esse meu cenário aqui? Tentei migrar, não consegui, você me ajuda? Fala com a gente tem experiência disso. Uma coisa bacana é que em 2013 a Penso já estava virando a chave de várias empresas do servidor de arquivos local para a nuvem. Tá? Isso deu um know-how enorme e a gente é capaz de ajudar você em qualquer cenário. Tá bom? Bom, eu estou vendo aqui, tem uma pergunta de preço. Ó, no slide de planos, o VBox tem preço pelo espaço de armazenamento e os outros não. Tá bom? Bom, para deixar isso o mais transparente possível, quando você fala de comprar um pacotão, etc., cada pessoa tem 1 tera, todo mundo tem bastante espaço e por aí vai. Então pensa que eu tenho 50 usuários e falo, tenho 1 tera por usuário e vou cobrar para você um caminhão de dinheiro por isso. Sua empresa não quer ter 50 teras. Você não quer ter isso tudo para o usuário poder até muitas vezes fazer o backup dele usando a sua internet, etc., fazendo um tráfego de internet dentro da sua empresa desproporcional. Você quer ter o controle dos dados. Então, o servidor de arquivos muitas vezes tem 1 tera, 2 teras, mas não tem 50 teras. Né? Então, é um espaço que é desproporcionalmente vendido, mas ele é cobrado. No final das contas, o seu boleto vai ser maior. Então, o que a gente pensou aqui? Colocou um preço por usuário, que é de R$10, e colocou quanto vai custar o espaço. Você vai fazer uso racional. A partir de 500 GB, R$250. Mas você vai poder contratar 1 tera, 5 teras, 20 teras, não importa. E o preço vai ficando cada vez menor, né? Proporcionalmente menor. Então, a ideia era ser transparente. Quem está contratando o servidor de arquivos na nuvem não é o usuário, é a empresa. Então, a gente vai dar uma cota para a empresa e a empresa vai dar a cota que ela bem entender para o usuário. Então, por exemplo, contratei 500 tera, 500 GB, e vou dar 1 GB para o Marcelo, 1 GB para o Thiago. E por aí vai. Então você vai fazer uso racional do seu espaço. Legal. Uma pergunta que sempre fazem aí, eu vou aproveitar para responder. Mas se eu dou 1 tera para o Thiago, ele não vai poder compartilhar ou acessar uma pasta de 100 teras? Não. Todas as pastas são da empresa. Então eu tenho uma pasta de marketing, uma pasta de operação, que tem 10 GB cada uma. Eu recebo permissão para acessar essa pasta, o Thiago também. Então eu vou ter 20 GB de acesso, né? A pasta de marketing e a pasta de operação. Isso não influencia na minha cota de usuário. Eu simplesmente tenho acesso a pastas que a empresa me deu. A cota é da empresa. Agora, se eu quiser colocar arquivos pessoais ou subir uma pastinha chamada Marcelo, meus documentos e etc., eu vou poder usar até 1 tera, até 1 GB, que foi a cota que a empresa me deu. Né? Então, o controle, volto a frisar, o uso do espaço está sempre na mão da empresa. Bom, tem mais pergunta aqui. Eu tenho um servidor local, como é que eu faço para migrar para o VBox? Legal, isso é uma pergunta que dá um webinar inteiro, mas eu vou simplificar. Na verdade, o que você vai fazer é pegar as suas pastas. Então, por exemplo, eu tenho lá comercial, financeiro, operação, projetos, etc. Tenho a minha estrutura dentro do servidor local. Eu vou criar essas pastas dentro do VBox. Então, com o mesmo nome, comercial, projetos, operação, marketing, por aí vai. E vou entrar no painel de controle do VBox. No VBox você faz tudo por um lugar só, que é o painel de controle. Então, eu vou entrar no painel de controle, vou instalar o software do VBox dentro do servidor e vou dizer para ele apontar uma pasta de marketing do servidor local para a pasta de marketing no VBox. E ele vai fazer tudo sozinho. Ele vai fazer a sincronização e vai fazer com que os arquivos estejam disponíveis na nuvem. Tudo que é alterado na nuvem vai para o servidor local, tudo que é alterado no servidor local vai para a nuvem. Isso passa a funcionar automaticamente. É muito legal, é muito simples. E nós usamos esse recurso também para fazer migração, porque depois, uma vez que você mandou todos os dados para a nuvem, deu a permissão para os usuários, todo mundo está acessando aquilo que precisa, você vai lá e desliga o servidor. Acabou, está migrado para a nuvem. Né? Então a gente tem aí formas bem eficientes de fazer isso. Normalmente a gente faz no final de semana, começa na sexta-feira, deixa tudo sincronizado, deixa as máquinas ligadas todas no final de semana. Quando chega na segunda-feira está tudo pronto, tudo sincronizado. É só desligar o servidor de arquivos e passar a operar na nuvem. Ou manter o servidor de arquivos ligado e ter um cenário híbrido. Né?
Então, tinha uma pergunta aqui falando do que é o servidor híbrido e tal. Então é exatamente isso. É você ter um servidor local de arquivo físico, uma máquina dentro da sua empresa, conectada com o VBox via internet. Então tudo que acontecer dentro de casa vai ser replicado para o data center. Tudo que acontecer na nuvem, no data center, vai ser replicado para dentro da empresa. Ah, uma coisa bacana, perguntaram aqui. Ele tem 2 servidores de arquivos. Eu posso colocar os 2? Sim. Na verdade, você não tem limite para colocar os servidores de arquivo. Eu tenho bastante cliente, por exemplo, que tem um servidor de arquivos na matriz e um servidor de arquivos na maior filial. Então ele pode replicar esses 2 servidores de arquivos e ele pode ter outras empresas, outros home offices, outros filiais, parceiros, fornecedores, trabalhando direto na nuvem. E isso sendo replicado para o servidor local automaticamente. Então é muito flexível, é muito simples de atender as demandas mais complicadas. Traz para a gente ajuda. Tá bom? Bom, eu vou aproveitar aqui e reforçar. Essa semana tem muito conteúdo legal sobre o serviço de arquivos em nuvem, servidor de arquivos na nuvem. Aproveite os conteúdos. A gente já está estourando o tempo aqui, mas estou à disposição para responder qualquer pergunta e, melhor, ajudar você no seu cenário. Tá? Traz a questão para a gente coloca aqui junto os especialistas da Penso, coloca o pessoal para entender o que você precisa e te oferecer a melhor solução. Tenho certeza que não vai ser por falta de apoio e de ajuda que você vai ficar fora da nuvem, vai ficar tendo que administrar um servidor de arquivos aí local, cheio de dúvidas. Não precisa. Fala com a gente, me procura, estou aqui à disposição. Tá bom? É isso, pessoal. Obrigado. Mais uma vez aí agradeço a presença, a participação foi bem legal aí de vocês. Bom dia aí para vocês. Algumas perguntas que eu vi que chegaram aqui também, a gente não conseguiu responder a tempo, fiquem tranquilos. Eu já separei aqui, vou passar para o Marcelo, nós vamos entrar em contato por e-mail e responder todas as perguntas, ok? Isso. E como o Marcelo falou, a semana continua, amanhã às 10 temos mais uma apresentação, então nós nos vemos amanhã no mesmo horário. Beleza, pessoal? Um abraço, tchau, tchau.